E eu convido você já a ir abrindo a sua Bíblia no primeiro livro que há nela, o livro de Gênesis. No capítulo de número 6, livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ler de 8 até 10. Gênesis 6, de 8 a 10. Eu vou ler hoje na nova tradução da linguagem de hoje. NTLH vai aparecer aqui na tela também para você poder acompanhar. Gênesis, capítulo 6, de 8 até 10. Antes de ler o texto, o tema da mensagem que eu quero pregar hoje é: você pode ser um instrumento de Deus para salvar a sua família. Você pode ser um instrumento de Deus para transformar a sua família. Você pode ser um instrumento de Deus para curar a sua família. O que eu quero dizer hoje para vocês é que você que está aqui hoje, nessa noite, você que nos assiste, você pode ser, nas mãos de Deus, um instrumento que vai levar transformação para toda a tua casa. Você crê nisso, querido? Eu creio nisso, é isso que a Bíblia diz. Vamos ler Gênesis capítulo 6, de 8 até 10. Diz assim o verso 8: Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor, nos abençoa nessa hora que vamos compartilhar a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que a unção poderosa do Espírito Santo venha na vida dos meus irmãos que vão ouvir e na minha vida que vou falar. Vem com a tua unção de poder, vem com a tua glória sobre nós, para que a tua palavra continue sendo transformadora e gere fé e mais fé em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu quero compartilhar com você sobre isso. Meu irmão, marido, pai, você pode ser um instrumento de Deus para salvar, curar, libertar a sua família. Mãe, esposa, filha, você pode ser um instrumento de Deus para transformar, curar e salvar a sua família. O que eu quero falar para vocês hoje é que Deus quer usar a tua vida, a tua história, o teu testemunho, a tua fé para salvar a sua família. Agradar a Deus é o propósito para o qual nós somos criados. Disse o profeta Isaías que para o louvor da glória de Deus é que nós somos criados. Portanto, você foi criado para agradecer, para agradar ao Senhor. A tua vida aqui na terra não é uma vida de turista, não é uma vida a passeio. Nós estamos aqui para agradar a Deus. O ser humano foi posto na terra para agradar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 10, numa linguagem bem contemporânea, o apóstolo Paulo diz: compreenda o que é agradável a Cristo e então passe a fazer isso. Efésios 5:10, porque o objetivo da nossa vida na terra é agradar a Deus. A Bíblia está falando de um homem que agradou a Deus. O nome dele era Noé. Noé viveu num tempo onde as pessoas se afastaram de Deus. Se você ler o capítulo 6 todo de Gênesis, você vai ver que todo o povo estava arruinado moralmente, estava arruinado espiritualmente, distantes de Deus. Toda aquela geração havia se perdido, todos viviam para si e não para Deus. As pessoas estavam completamente afastadas daquilo que agradava a Deus. Porém, Gênesis 6, versículo 8 diz que Noé fazia as coisas que agradavam a Deus. Numa tradução bem contemporânea da mensagem diz: Noé dava alegria a Deus. Gênesis 6, 8 diz que Noé fazia Deus sorrir. Em toda uma geração, a única pessoa que fazia Deus sorrir era Noé.
Em todas as pessoas, homens, famílias, mulheres que viviam naquela época, Noé era o único homem que estava agradando a Deus. Deus estava tão triste com o ser humano que ele começa um plano de reestruturação. Deus começa um plano de reconstrução. Ele disse: eu criei o homem se desviou, saiu do meu projeto, saiu da minha direção, saiu do que eu tinha proposto, então eu vou recomeçar, eu vou começar do zero. E aonde que Deus recomeçou, irmãos? Deus recomeçou na casa de Noé. Deus recomeçou na família de Noé. O que eu tenho falado aqui constantemente é: todo avivamento, todo milagre, todo novo tempo de Deus começa na família, começa dentro de casa. Deus tem algo novo para fazer na tua vida, na tua casa, entre os teus, e isso vai começar dentro do seu lar. Perceba isso: o Deus do universo, o Senhor de toda a glória, quis começar algo novo, quis recomeçar com o ser humano, e Ele escolhe o quê? Uma casa, uma família, para reconstruir toda a obra dele na vida do ser humano. Aí Noé passa a ser um instrumento de Deus para trazer reconstrução. Noé passa a ser um instrumento de Deus para recomeçar toda a história da humanidade outra vez. E o que eu quero lhe dizer é que dessa mesma maneira, o Espírito Santo quer levantar você para ser um instrumento de Deus para reconstruir a tua casa, reconstruir a sua família, reconstruir a paz dentro da sua casa, reconstruir a paz do casamento, reconstruir os relacionamentos, reconstruir a vida emocional da sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve hoje, talvez você não está entendendo, mas Deus quer usar você como um instrumento para salvar, curar, libertar e resgatar a sua casa. Meu irmão, você não foi chamado apenas para ser o pai dessa família, você foi chamado para ser o sacerdote, o líder espiritual, o homem com a autoridade, a unção de Deus, para levar cura, resgatar a sua casa, com a autoridade liderar o seu povo, aqueles que são seus. Deus está nos chamando para sermos instrumentos em suas mãos e ver os nossos queridos libertos, curados, transformados pelo poder de Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele escolheu fazer a sua obra usando homens e mulheres. Deus pode mandar um anjo na sua casa para fazer uma obra, mas antes Ele quer usar você na sua casa para fazer a obra. Deus podia mover céus e terra para levar a transformação na sua casa, mas Ele quer usar você, a sua vida, a sua fé, a sua experiência com Deus, seu testemunho, aquilo que você está buscando. Meu irmão, ouça isso: é você que Deus quer usar para mudar tua família, teu casamento, teu filho, sua filha. Jovem, é você que Deus quer usar para mudar o seu pai, a sua mãe, para libertar do vício a sua casa, para trazer algo novo na tua família. Você pode ser um instrumento de Deus para salvar a sua família. Mas como é que é, pastor, que eu posso ser um instrumento de Deus para salvar a minha família se eu sou tão simples? Eu sou tão pequeno, eu me sinto menor na igreja. E isso não tem nada a ver com o que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida. Deus olhou da terra, do céu para a terra, irmãos, e encontrou um homem com quem Ele podia recomeçar. Deus olhou do céu e viu na terra um homem que Ele disse: dá para eu recomeçar com Noé. E Noé foi o instrumento de mudança, de melhoria, de cura, de transformação e de recomeço. Meu irmão, minha irmã, é você que vai ser esse instrumento de Deus na sua casa, você que vai ser usado por Deus. Você vem aqui, recebe a palavra, recebe a unção de Deus, a bênção de Deus, e você precisa manifestar isso aonde? Na sua casa, no seu lar, com os seus. Agora o que eu quero dividir com você é: quando que eu consigo ser um instrumento de Deus para salvar minha família? Como é que Noé foi instrumento de Deus para salvar a família dele? E eu quero lhe dar 4 razões de por que Deus usou Noé para transformar a família dele.
E como que Deus quer te usar para transformar a sua família, transformar o seu lar, transformar, quem sabe, uma situação de caos numa situação de bonança, uma situação de completa contenda numa situação de total paz dentro do seu lar. Deus quer usar você como um instrumento, mas quando é que eu posso e eu vou ser usado por Deus como instrumento para transformar a minha família? Primeiro lugar, você vai ser um instrumento de Deus para transformar a sua família quando você amar a Deus acima de qualquer coisa. Nós somos um instrumento do Senhor para mudar nossa casa quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa. Irmãos, Noé amava a Deus acima de qualquer coisa, mesmo num tempo em que ninguém mais amava a Deus. Nós lemos na Bíblia que Noé, se você ler o versículo 9 de novo, você vai ver que Noé serviu e amou a Deus em toda a sua vida, ininterruptamente. Ele não parou, ele não seguiu a Deus um mês. A Bíblia diz que ele mantinha um relacionamento contínuo com Deus, profundo com Deus, de intimidade com Deus. Noé amava a Deus acima de qualquer coisa, e não era só isso. Ele continua amando e buscando a Deus num tempo em que ninguém mais estava buscando a Deus. A Bíblia diz que Deus olha do céu e ninguém está buscando Ele, ninguém está orando, ninguém está mantendo um relacionamento com Ele, com exceção de Noé. Era o único, pensa nisso, irmão, milhares de pessoas na terra, e Noé era o único homem que mantinha um relacionamento íntimo, desfrutava da comunhão com Deus e amava a Deus acima de qualquer coisa. As pessoas estavam amando seus bens. Diz a Bíblia que o que eles queriam é comer, beber, casar, descasar, farrear, só queriam levar a vida para lá e para cá. Deixa eu te dizer, meu querido, as pessoas hoje estão deixando de buscar a Deus, deixando de amar a Deus, deixando de colocar Deus acima de qualquer coisa. Você quer ser um instrumento de Deus para transformar sua família, para salvar o seu lar? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Pastor, ninguém mais busca a Deus na minha casa. Busque você. Pastor, ninguém mais ora na minha casa. Ore você. Pastor, ninguém mais quer ir na igreja na minha casa. Vá você. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Faça um voto com Deus. Faça um propósito com Deus. Você vai ser um instrumento de Deus para transformar toda a tua casa quando você o amar acima de todas as coisas, querido. Quando você amar a Deus acima de qualquer coisa. Ah, ninguém mais quer nada com nada. Queira você. Ah, pastor, está todo mundo frio aqui. Renove-se você, busque você, clame você, ame a Deus acima de qualquer coisa. Irmão, ninguém queria nada com nada, o povo queria gandaiar, e Noé buscando a Deus, e Noé buscando a Deus, e Noé buscando a Deus, e Deus disse: eu vou recomeçar com ele, eu vou curar o mundo com ele, eu vou transformar o mundo com ele. Meu irmão, ame a Deus acima de qualquer coisa, porque quem ama a Deus é usado por Deus para libertar sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento. Você precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Noé deixa isso claro em sua vida, e Jesus nos ensinou isso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, disse Jesus. Ame o Senhor acima de qualquer coisa. Uma pessoa que não ama a Deus acima de qualquer coisa nunca será um instrumento para transformar sua casa. Você quer ver sua casa transformada? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Coloque Ele acima de tudo na tua vida. Coloque o propósito dEle, a palavra dEle, a vontade dEle acima de tudo e todos na sua casa. Ah, pastor, porque na minha casa ninguém quer ir para a igreja. Irmão, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Vá você, querido. Busque a Deus você. Ninguém está buscando, busque você. Entenda Noé. Eu quero salientar isso a você, eu quero destacar isso a você. Deus deixa claro, ninguém, nós acabamos de ler, estava buscando a Deus. Ninguém queria saber de nada. Noé continuava buscando a Deus. Meu irmão, você quer ser um instrumento do Senhor para ver tua casa liberta?
ame a Deus acima de qualquer coisa. Não coloque nada e ninguém na frente de Deus. Estabeleça Deus como número 1 da tua vida. Coloque o Senhor como número 1 da tua casa. Coloque os propósitos de Deus acima de tudo na tua família. Você vai ver que você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus para curar essa família. Quando eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Amar é um propósito da adoração. É amar com atitude. Eu amo a Deus, não é dizendo eu te amo Deus, mas é tendo atitudes que o adoram, que o engrandeçam, que demonstram que eu estou seguindo Ele. Se você amar a Deus acima de qualquer coisa, é o primeiro passo para você se transformar num instrumento de Deus para mudar a sua família. Segundo lugar, você pode ser um instrumento de Deus para mudar a sua casa, mudar a sua família, salvar a sua casa, quando nós confiamos em Deus completamente. Quando nós confiamos em Deus completamente. A segunda razão de que Noé agradou a Deus, fez Deus sorrir e foi um instrumento nas mãos de Deus para transformar aquela geração, é que ele continuou confiando em Deus, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Noé confiou em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. Quando as coisas não tinham lógica. Meu irmão, o que Deus disse para ele não tinha lógica. O que Deus nos chamou para fazer era completamente fora da lógica humana. E Noé continuou confiando em Deus completamente. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer isso. Pode ser que na tua vida está acontecendo algo que foge da lógica. Na tua casa não tem sentido o que está acontecendo, o fato que você está enfrentando, a adversidade que você está passando. Deixa eu lhe dizer, confie completamente em Deus, não duvide nada, creia em tudo, continue confiando totalmente em Deus, e você vai ser um instrumento do Senhor na sua família. Sabe o que Hebreus 11? Hebreus 11 é a galeria de homens e mulheres da fé na Bíblia. Em Hebreus 11 estão alistados os homens que venceram pela fé. E sabe o que diz Hebreus capítulo 11 versículo 7? Eu vou ler para você, só escute. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé construiu uma embarcação em terra seca. Meu irmão, isso faz sentido, olha, escuta isso. Pela fé Noé construiu uma embarcação no mar? Não, na terra, irmão. Não fazia nenhum sentido. Aí diz o texto, ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Hebreus 11, 7. Ele começou a construir uma arca no seco, uma embarcação no seco. Sabe por quê? Ele confiou completamente na palavra de Deus. Ele confiou totalmente no seu Deus. Meu irmão, pode ser que você está enfrentando uma situação, você não imagina, não tem lógica, não tem sentido, você não sabe o que fazer. Eu lhe digo, confie no seu Deus, confie na palavra do Senhor. Se Ele disse que é o teu pastor e nada vai lhe faltar, nada vai lhe faltar. Se Ele disse que é Deus ontem, hoje, eternamente, Ele é Deus hoje e sempre será. Se Ele disse, querido, que Ele agindo, ninguém pode impedir, ninguém vai impedir o agir de Deus em tua vida. Se Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem para você, isto é verdade. Creia, confie completamente no Senhor. Confie completamente em Deus. Confie na palavra de Deus. O que Ele prometeu vai acontecer. Se Ele disse que você vai crer no Senhor Jesus, e você e toda a tua casa serão salvos, você e toda a tua casa será salvo, querido. Confie completamente na palavra de Deus. Nós às vezes lemos a Bíblia e achamos que tudo foi tão simples, foi tão fácil. Você acha que foi fácil
para Noé obedecer a Deus e construir uma embarcação, uma arca. Você acha que foi fácil? Deixa eu lhe dar 3 razões que Noé poderia, deveria, e talvez se fosse eu e você, desistiríamos de construir esse negócio. Noé precisou confiar em Deus completamente, e ele tinha várias razões para desistir desse projeto. Sabe qual é a primeira razão? Noé nunca tinha visto chuva. Irmão, no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 5 e 6, a Bíblia diz que Deus não tinha mandado chuva sobre a face da terra ainda. Era um orvalho que vinha, brotava da terra e regava tudo. Noé não sabia o que era chuva. Deus irrigava a terra com uma água que vinha do solo, está escrito na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. O homem nunca tinha visto chuva, e Deus diz: constrói um barco gigante que eu vou mandar um dilúvio. Você construiria ou desistiria? Ele nunca tinha visto chuva, irmão. Ele não sabia que era água cair do céu ainda. A água que regava a terra vinha do solo, não vinha do céu não. E Deus chega para Noé e diz assim: constrói uma arca, constrói uma embarcação, mas não vai ser pequena não, Noé, vai ser gigantesca. Começa a construir, que eu vou mandar uma chuva brava, eu vou mandar um dilúvio nessa terra. Meu irmão, e sabe o que eu acho lindo? Noé confiou completamente na palavra de Deus. Pode ser que não faça sentido, você nunca viu ninguém viver isso, você nunca viu ninguém sair dessa, você nunca viu ninguém se recuperar disso que está acontecendo com você, mas creia completamente na palavra de Deus, porque Ele é fiel, e mesmo que não faça sentido, Ele é poderoso para agir na tua vida, irmão. Noé nunca tinha visto chuva, irmão. Que é a segunda razão para ele desistir? Noé morava a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância do oceano. Não tinha oceano perto dele, não tinha mar perto dele. E Deus diz: constrói um barco em terra seca. Ele estava muito longe do oceano. E por isso que Hebreus 11:7 diz: Noé confiou totalmente em Deus, construindo um barco numa terra seca. Meu irmão, ainda que você não vê o caminho, ainda que você não vê a saída, você só vê a terra seca. No meio de toda a terra seca que está a sua família, Deus pode mandar uma chuva torrencial, restaurar você, esse casamento, mudar essa história, renovar essa família. Confie completamente em Deus. Você vai ser um instrumento de Deus para salvar a tua casa quando você confiar em Deus completamente. Quer outra razão para Noé desistir? Terceira razão que ele tinha para desistir: Deus mandou que ele ia ter que colocar dentro do barco um casal de cada espécie de animais. E aí? E não era só colocar, ele ia ter que cuidar dos animais dentro da arca. Mas só colocar já ia ser um problema. Sim ou não? Como é que você acha que Noé botou os animais na arca? Ele saiu na selva gritando: elefante, vem, 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 vem. Como é que você acha que ele botou os animais dentro da arca, irmão? Não foi ele que colocou, foi Deus que mandou. Não foi ele que procurou, Deus que mandou os animais irem encontrar ele. Noé teve que confiar completamente em Deus. Noé confiou totalmente em Deus e agradou a Deus. E isso significa, irmão, crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Confiar completamente em Deus significa crer que Ele tem o melhor para a tua vida. O que é isso que eu estou lhe falando? Deus tem o melhor para você. Então, querido, essa situação que você está vivendo pode ser a pior aos seus olhos, mas Deus vai transformá-la no melhor para você. Porque se Deus tem o melhor para mim, Ele vai trabalhar até na situação difícil para transformá-la no meu melhor.
Confiar em Deus completamente significa crer que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. E ainda que seja um trauma, ainda que seja uma dificuldade, ainda que seja um medo, ainda que você esteja morrendo de ansiedade por isso que você está enfrentando em família, creia, Deus tem o melhor para você. Essa perda não saiu do controle de Deus. Essa queda não saiu do controle de Deus. Esse fracasso não saiu do controle de Deus. Isso que você está vivendo, essa dor, essa enfermidade, esse negócio que não está dando certo, se você confia completamente em Deus, não saiu do controle de Deus. Ele ainda está no controle, Ele ainda é poderoso, Ele ainda cuida de tudo, Ele ainda tem o melhor para você, Ele ainda vai fazer milagre para o teu melhor, aleluia. Oh amado, você confia completamente em Deus, então tudo isso que você está enfrentando, Deus está trabalhando, querido. Ele não está errando, Ele não chegou atrasado, Ele não perdeu o tempo, Ele não se enganou. Deus está trabalhando. Sabe quando nós somos instrumentos de Deus para transformar nossa casa? Primeiro, quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa. Segundo, quando nós confiamos em Deus completamente. Não só numa parte, mas completamente. Confiar em Deus completamente é saber que Ele tem o melhor para você. Ainda que está tudo dando errado, Ele pode reverter isso e glorificar o nome dEle na tua vida ainda. Terceiro, você vai ser um instrumento de Deus quando você obedecer a Deus incondicionalmente. Noé foi um instrumento de Deus para salvar a sua família, para recomeçar tudo. Primeiro, quando ele amou a Deus incondicionalmente, acima de tudo. Segundo, quando ele confiou em Deus completamente. Terceiro, quando ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Irmão, leia o capítulo 6 de Gênesis depois. Você vai ver que Deus deu a Noé instruções detalhadíssimas. Tamanho, forma, materiais que tinham que ser usados na arca, quantidade de animais que tinha que entrar na arca. A Bíblia nos dá a reação de Noé quando Deus lhe dá a planta da embarcação, quando Deus lhe dá os detalhes. Se você ler Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim está escrito: Noé fazia exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fazia exatamente como Deus tinha ordenado. Preste atenção nesse versículo. Noé fazia exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Você vai ser um instrumento de Deus para transformar a tua casa quando você obedecer a Deus incondicionalmente. Isso significa, isso me ensina que a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Porque Noé obedeceu sem compreender. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Ah, pastor, não compreendo isso aqui de Deus. Obedeça mesmo que você não compreenda. Porque a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Eu não compreendo tudo isso aqui, mas seja fiel, obedeça. Ah, não compreendo sobre essa história, mas seja dizimista, seja ofertante. Porque a obediência vai lhe trazer a vitória de Deus. A compreensão pode esperar e a obediência não. Obediência imediata vai ensinar mais você do que uma vida inteira de discussão bíblica. Eu fico imaginando, irmãos, Noé, que não era engenheiro, recebe uma planta de Deus. Deus lhe dá os materiais, o tamanho, a forma, o jeito, tudo. E diz: começa a fazer, Noé. E o homem começa a fazer. Imagina os vizinhos passando. Imagina os vizinhos passando, irmão. O que esse velhinho está fazendo? O que esse homem está esperando? Aí o povo pergunta: Noé, vizinho, o que você está construindo? Estou construindo um barco gigante aí que Deus mandou. A gente nunca viu chuva, Noé. Que chuva que é essa que vai vir? Noé, você vai construir um barco para quê? Para ficar andando na terra? Se o oceano está a milhares de quilômetros daqui? Não, e Deus também me falou que é para botar uns animais dentro da arca.
Se você fosse vizinho de Noé, o que você faria, irmão? Você botava ele no hospital psiquiátrico, né? Você ia chamar a família e dizer: ele está louco. Você ia chamar a mulher dele e dizer: esse seu marido pirou. Ou não é? Mas Noé obedeceu a Deus incondicionalmente e salvou o seu lar. Meu irmão, Pedro disse diante do Sinédrio: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça a Deus incondicionalmente. Não negocie o que Deus quer que você obedeça. Siga a palavra, obedeça, meu irmão, porque você pode não estar compreendendo o que Deus está fazendo. Você pode não compreender todo o plano, mas Deus sabe o que Ele está realizando. Deus sabe o que Ele está fazendo, e Ele vai fazer a obra na tua vida. Obedeça a Deus incondicionalmente. Você vai ser um instrumento dele para salvar a tua casa, para transformar a tua família. Mas eu quero encerrar dizendo que você pode ser um instrumento de Deus para transformar a sua família quando você louvar e der graças a Deus continuamente. Escute: amar a Deus acima de todas as coisas, confiar completamente em Deus, obedecer a Deus incondicionalmente e louvar a Deus continuamente. Irmãos, eu acho lindo esse negócio. Se você ler toda a história de Noé, Gênesis 8, capítulo 20, sabe o que Noé faz na arca, irmão? Cheio de animal fedido, fazendo cocô, xixi. Ou você pensa que os animais não fizeram nada durante esse tempo todo? Beberam, comeram. Será que eles não fizeram nada, irmão? Deus prendeu o ventre dos animais. Deus prendeu o ventre dos animais, irmão. Ninguém fez digestão ali. O elefante não fez. A vaca também não, as galinhas também não. Tem uma linha teológica que diz que eles não fizeram, né? Mesmo, né? Mas eu não sei. Eu sei, irmão, que Noé, no meio de tanto bicho, ele pega o melhor animal que ele tinha, de aves e de todos, Gênesis capítulo 8 e versículo 20. E sabe o que ele faz? Um altar e começa a louvar a Deus. Sabe o que Noé faz continuamente durante o dilúvio na arca? Louva a Deus. Pode ler na sua Bíblia, Gênesis 8, 20. Ele louva a Deus, ele oferece holocausto, ele dá oferta a Deus. É impressionante, Noé oferta a Deus dentro da arca, irmão. Ele leva oferta para Deus dentro da arca. Tem crente hoje que não traz oferta na igreja, nunca. Noé levou até dentro da arca, irmão. Durante o dilúvio, sem saber o que ia acontecer com ele, ele deu oferta a Deus, ele louvou a Deus, ele exaltou o nome de Deus. O que eu estou querendo lhe dizer, irmão? Você vai ser um instrumento de Deus na sua vida, na sua família, quando você nunca parar de louvar ao Senhor continuamente, porque o louvor atrai a glória de Deus, liberta a alma, afugenta o inimigo. O louvor traz vitória para você, querido. Está na escuridão, louve. Está no meio do dilúvio, louve. Está no meio da seca, louve. Está no meio da prosperidade, louve. Louve o teu Deus continuamente, e tua casa pode ser salva pelo teu louvor, aleluia. Mas não pare de louvar, não pare de adorar. Nada pode substituir o nosso louvor a Deus, que ele não pode ser condicionado a nada que está acontecendo na minha vida. Eu estou bem, eu louvo. Eu estou feliz, eu canto. Louve a Deus continuamente. Noé louvou na arca, louvou com elefante, sem elefante, com sujeira, sem sujeira, com cocô, sem cocô, não interessa. Ele louvou a Deus continuamente. Meu irmão, louve a Deus
do jeito que está a tua vida, essa noite, levante louvor. Na tua casa, levante o louvor. Talvez amanhã de manhã vai ser um dia tenso, você já está ansioso, preocupado. Acorde com louvor, levante louvor a Deus na tua família, porque Deus abre o mar quando eu louvo, Deus derrota o inimigo quando eu louvo, Deus manda a libertação para minha casa quando eu louvo. Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, o Senhor mandou um terremoto naquela prisão e uma casa inteira foi salva. Meu irmão, louve a Deus continuamente, e terremotos de Deus vão acontecer na tua família também. Louve a Deus continuamente. Deus ainda está procurando pessoas como Noé nos nossos dias. Pessoas que querem ser um instrumento de Deus para salvar a sua família. Porque tem gente que quer que Deus salve a família dele, mas ele quer que Deus mande outro para falar de Jesus para a família. Porque ele mesmo não fala. O Senhor manda alguém, já que eu não estou cumprindo, manda alguém. Você pode ser um instrumento de Deus para mudar a sua família, querido. Olha só, Noé foi um instrumento de Deus na sua casa, salvou sua família inteira. Primeiro, quando ele amou a Deus acima de qualquer coisa. Segundo, quando ele confiou em Deus completamente. Terceiro, quando ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Quarto, quando ele louvou continuamente. Ele não parou de adorar, ele não parou de louvar. Meu irmão, se tem um segredo que deixa o inimigo doido, que deixa o diabo encapetado mais do que ele já é quando o crente, no meio da dor, louva, no meio da luta, canta, no meio da dificuldade, dá glória a Deus, no meio da dificuldade, oferta, no meio da adversidade, não para de louvar, não cessa de louvar, não deixa de ir à igreja, continuamente ele está adorando e louvando a Deus. O inimigo não entende, irmão. Substitua o murmúrio da tua casa pelo louvor, irmã. Substitua a reclamação com teu marido pelo louvor, irmão. Substitui esse monte de reclamações que você despeja em tua casa semanalmente, que está errado, isso não dá certo, isso aqui não acontece. Substitua tudo isso pelo louvor, e você vai ver o que o louvor a Deus vai atrair na tua casa, na tua família, porque o louvor agrada a Deus e atrai a glória dele para nossa casa.